Imagina que você conecte sua wallet em algum site ou aplicativo e apenas alguns segundos depois você vê tudo zerado. Ou seja, todo o seu dinheiro acabou de ser roubado. É triste, mas acontece muito aqui no mercado de criptomoedas e por isso que eu gostaria de trazer esse vídeo falando sobre 5 golpes que você não pode ignorar esse ano e que vai evitar que você perca dinheiro no futuro e caso você já tenha perdido, que você fique esperto para não cair no mesmo golpe mais uma vez e tente entender um pouco do tipo de coisa que rola aqui dentro desse mundo cripto. Eu mesmo já quase caí em um desses golpes, vou te contar como foi isso, mas antes, seja bem-vindo ao canal 99 Bitcoins Brasil, eu sou o Victor Marinho e aqui na descrição você encontra nossos canais oficiais de notícias, um no WhatsApp e outro no Telegram, para você ficar por dentro de tudo que acontece no mundo cripto. Então, começando aqui com essa questão dos golpes, o golpe número 1 são os ataques de phishing avançados. Inclusive, esse artigo foi publicado no blog do Cointelegraph, eu achei muito interessante, cara. E os ataques de phishing, eles têm como alvo as carteiras, tanto MetaMask, Phantom, Hab Wallet, não importa, e as suas contas nas exchanges. Eles usam algumas táticas sofisticadas para explorar a confiança dos usuários para roubar chave privada ou credenciais de login. Presta atenção, para realizar os ataques de phishing avançado, os criminosos criam sites falsos que imitam plataformas legítimas. Eles enviam e-mails enganosos, fingindo ser de organizações confiáveis ou usam táticas de engenharia social para induzir as vítimas a compartilhar informações sigilosas. Alguns se passam por membros da equipe de suporte ou desenvolvem interfaces clonadas para poder capturar os seus dados. E os invasores podem empregar táticas sofisticadas nesse tipo de ataque. Então eles têm os drenos de carteira, que são programas ou scripts maliciosos que eles usam em ataques de phishing. Então depois que você conecta a sua carteira num site fraudulento, ele geralmente abre uma transação. Quando você aprova, você está concedendo permissão para que ele mova automaticamente todos os fundos da sua wallet. E tem o phishing, que os golpistas usam tipo código QR malicioso, que eles colocam em e-mails, mensagem de texto, qualquer coisa pública. E quando você escaneia aquele QR Code, eles vão te redirecionar para um site de phishing ou vão começar algum download prejudicial para tentar roubar suas credenciais, informações pessoais ou financeiras. E tem o spear phishing também, que ao contrário do phishing genérico, esse método tem como alvo indivíduos ou organizações específicas. Então os golpistas criam mensagens personalizadas, geralmente com frases urgentes como ação imediata necessária, para poder deixar a pessoa em pânico ali na hora e fazer você realmente agir. E isso pressiona para que você cometa erros rápidos e que custam muita grana. Em agosto de 2025, Zach Cole, desenvolvedor principal do Ethereum, descobriu que sua carteira de cripto havia sido drenada depois de uma extensão maliciosa do cursor que roubou a chave privada dele. E no início do mesmo ano, em maio de 2025, um cidadão americano idoso foi vítima de um roubo de Bitcoin de 330 milhões de dólares. O invasor usou as táticas avançadas de engenharia social para poder acessar a carteira do cara. E você sabia, interessante isso aqui, ó, o golpe mais antigo registrado com Bitcoin data de 2011, quando um esquema Ponzi chamado Bitcoin Savings Trust prometia aos investidores retornos semanais de 7%. No fim, o golpe desviou mais de 700 mil Bitcoin. Então, um ponto principal aqui já para você prestar atenção. Rendimento garantido e real é golpe. Ah, garantiu mais de 3% ao mês é golpe. Porque normalmente, cara, o rendimento é volátil. É algo assim, depende do volume, depende da quantidade de pessoas. Então, é tudo volátil. Não tem como você garantir um X valor acima de 3% ao mês. Já é da gente ficar com as anteninhas ligadas. Esse golpe de phishing eu já vi ele em duas formas. A primeira forma que eu quase caí foi uma vez que eu fui acessar o site da PancakeSwap. Eu digitei no Google PancakeSwap e apareceu um patrocinado assim em cima que não era o site da PancakeSwap oficial. Então eu cliquei ali, não prestei atenção, fui parar tipo PancakeSwap7.com.br.
E o site era um clone da PancakeSwap real. A PancakeSwap real é pancakeswap.finance. Eu não sabia, eu estava começando. Quando eu cliquei para conectar minha carteira MetaMask naquele site, apareceu para mim colocar a minha seed phrase. Como eu tinha acabado de começar, eu peguei e coloquei minha seed phrase no site. Quando eu cliquei em enviar, falei, mano, fiz merda. A seed phrase nunca deve ser compartilhada. Por que esse site pediu minha seed phrase e por que eu fui burro o suficiente de colocar? Aí na hora, como eu me liguei na hora, não deu tempo de ninguém me roubar. Eu já fui, criei um novo perfil, criei outra carteira e tirei todos os fundos que tinha ali nessa carteira que eu tinha acabado de fornecer a seed phrase. Aí não deu tempo de ninguém me roubar, mas eu quase caí nesse golpe. Uma outra vez que eu quase caí num golpe parecido com esse foi quando eu fui acessar o site da Relay para poder fazer um bridge. O site oficial da Relay é relay.link e a mesma merda. Eu digitei no Google, inclusive eu tava fazendo uma live na hora, cara. Eu quase fui roubado durante uma live, eu acho que eu até peguei um corte disso e postei no meu canal. Se você não conhece, eu tenho um canal no YouTube que é o canal do Marinho também. E eu postei lá mostrando isso. Então, eu pesquisei Relay no Google, apareceu novamente um patrocinado no topo, eu cliquei nesse primeiro site, não era o relay.link, na hora eu não me atentei, aí eu entrei no site, aí antes de eu fazer qualquer coisa, ele já pediu para mim conectar a carteira, era uma cópia idêntica do site da Relay que a gente usa para fazer bridge, aí quando eu cliquei lá para avançar, apareceu do ladinho assim, que ia descontar todo o dólar, todo o Ethereum, todo o token pool, ia descontar tudo que eu tinha na minha carteira, como se eu estivesse autorizando o envio de todo o saldo que eu tinha na minha MetaMask para alguém. Aí eu olhei aquilo e falei, não, algo de errado não tá certo. Normalmente quando a gente conecta a MetaMask ou a Phantom em qualquer site, a gente não se atenta aos detalhes. E dessa vez, por sorte, eu me atentei. Então eu falei, eu cancelei aquilo. Aí quando eu fui olhar o site, eu vi, porra, não é o site oficial da Relay. Quase perdi de novo. E por falta de atenção minha. Então tome cuidado com esse tipo de golpe. É muito comum as pessoas caírem nesse tipo de golpe especificamente e elas acham que as wallets não são seguras por causa disso. Mas normalmente quando você é roubado é porque você permitiu que algum aplicativo, alguma extensão drenasse os seus fundos. Inclusive você que gosta de rendimento alto, esquece essa parada de rendimento garantido, de golpe, de Ponzi, de piramidezinha. Uma forma muito interessante de talvez fazer uma grana é com moedas de pré-venda, ou seja, nem foi listada ainda. Então talvez você consiga fazer um lucro. Aqui está o Bitcoin Hyper, que eles têm o token Hyper. Eles vão criar uma Layer 2 de Bitcoin, se realmente tudo for feito. É um fundamento muito interessante para essa plataforma, mas não tem como saber. O que tem como a gente saber é que eles já arrecadaram 22 milhões de dólares, ou seja, a comunidade está confiando nesse projeto, porque 22 milhões de dólares é muita grana. Então eles têm grana para fazer algo bem bacana assim que lançar o token próprio deles, que é o Hyper. Então a gente está comprando nesse momento a 0,01 cent de dólar. E quando listar, não tem como saber quanto vai bater, mas se sair de 0,01 para 0,03, você já fez um puta lucro interessante. Em todo caso, sempre que for investir em qualquer coisa assim de risco, usa a regra dos 5%, que é 5% do total de grana que você ganha. Se você tem um salário de 4 mil reais, seu 5% é só 200 reais. E você nunca deve ir além disso por mês, entendeu? Caso você perca esse 5%, você pode até ficar triste, mas em depressão você não fica. Porque na maioria das vezes que a gente investe em coisas arriscadas, a gente vai perder. Mas uma ou duas que a gente ganhar, pode acabar fazendo toda a diferença no nosso orçamento. Continuando aqui, tem o golpe que é o rug pull normal, né? Que os golpistas costumam explorar o entusiasmo em torno de plataformas de finanças descentralizadas e de projetos de NFTs para enganar os investidores. Então, uma tática comum é o rug pull, quando eles retiram repentinamente a liquidez e desaparecem com os fundos de todos os investidores. Pode ser em cripto, pode ser em meme coin, eles prometem mundos e fundos e do nada, plup, dá aquele puxão de tapete, aí você vê no gráfico a moeda que derrete assim, ó, do nada. Faz aquele candle vermelho gigante, é quando eles arrancam tudo, vende ali na cabeça de todo mundo, o token simplesmente despenca, eles pegam a grana e sai fora. Então o rug pull é como se fosse um puxão de tapete. Acontece muito, principalmente com moedas novas. E ó, desde o início de 2005, os rug pulls causaram quase 6 bilhões de dólares em perdas no ecossistema Web3.
Em comparação, no mesmo período de 2024, as perdas totais com esse tipo de golpe foram de apenas 90 milhões, que já é muita grana. Só que de 90 milhões para 6 bilhões, você vê que o mercado aumentou, mais pessoas vieram para dentro do nosso ecossistema. E um exemplo notável, esse aqui foi sensacional, cara. Foi o token Libra na rede Solana. O valor disparou de 4,5 bilhões após ser mencionado pelo presidente argentino Javier Milei no X. E depois que ele excluiu a publicação, o preço caiu mais de 94%, levando a acusações de rug pull. Se ele tinha informação privilegiada ou não, se ele está por trás desse rug pull de alguma forma ou não, não tem como a gente saber, não tem como a gente acusar. Mas que foi algo imoral ele postar sobre uma criptomoeda no X dele, sendo presidente de um país, isso foi. E no Brasil já aconteceu igual, porque o filho do Bolsonaro postou uma vez sobre um token Patriota Coin e logo depois da sua postagem muita gente comprou, deu aquele pump e logo em seguida o dump, aquela puxada de tapete, e ninguém fala sobre isso. Então os golpes acontecem sim, você tem que ficar ligado. O golpe número 3 é a falsificação de identidade, que frequentemente nas redes sociais representa uma ameaça séria no ecossistema cripto, minando a confiança e causando perdas significativas. Os golpistas costumam se passar por influenciadores, desenvolvedores ou membros de equipe de suporte nas plataformas como o X. E nesses golpes de falsificação, eles se infiltram em conversas ou criam os perfis fakes para explorar usuários em busca de lucro rápido. Eles vão lá e enganam, tipo o golpe do Zap. Oi tio, tudo bem? Ai, meu carro quebrou, tio. A polícia quer me ferrar aqui. Tem como você mandar R$1.000 no Pix aí para mim? Teve tio da minha família, mais de 80 anos, que já caiu nesse tipo de golpe. Então, os caras são bons, mano, pra dar golpe. Fica ligado, tá? Os golpistas também podem operar contas falsas imitando celebridades ou enviar mensagem direta fingindo ser suporte de exchange para obter o acesso à sua carteira e induzir que você faça transferência urgente de fundo. Os sinais de alerta incluem contas com pequenas variações de grafia. Por exemplo, Elon Musk com 2U, aqui ó, @Elon Musk, você vê 2U, né? Que são perfis não verificados sem o selinho azul e qualquer solicitação de transferência direta de criptomoeda, já que entidades legítimas nunca vão fazer esse tipo de pedido para você. No ano de 2004, esses golpes com cripto causaram perdas de 9,9 bilhões, sendo a falsificação responsável por um aumento de 4 vezes, segundo a Comissão Federal do Comércio. Em Hong Kong, golpistas se passaram pelo chefe do executivo John Lee por meio de uma conta falsa no X e de um vídeo deepfake promovendo uma suposta moeda digital apoiada pelo governo. Aí as pessoas vão e caem. E mais uma curiosidade aqui. Você sabia que mesmo com o aprimoramento da segurança da blockchain, os golpes continuam evoluindo? Entre 2024 e 2025, os criminosos migraram de ataques a contrato inteligente para manipulação de comportamento humano. Em 2025 e 2026, suas táticas se tornarão ainda mais sofisticadas. Então, da mesma forma que as pessoas e as coisas evoluem, os golpes também evoluem. No início era mais fácil tentar atacar o contrato de uma empresa, a tecnologia em si. E eles descobriram que enganar as pessoas que estão desesperadas por ganhar dinheiro é muito mais fácil. Até por isso que até hoje a gente tem um monte de pirâmide que surge aí, prometendo ganhos absurdos e as pessoas acreditam e perdem muito dinheiro. E o pior é que as pessoas não usam o gerenciamento dos 5%. As pessoas pegam todo o dinheiro que tem, toda uma economia de toda uma vida muitas vezes e confia numa bosta de um projeto desse e depois fica quebrado. Aí é o momento que a pessoa fica em depressão. Porque imagina só, juntou lá seus 20 mil reais de anos de trabalho, vem um golpe, em uma semana, consegue tirar toda a sua grana e fazer você voltar para estaca zero. Aí dá depressão, né, irmão? Então, vamos ser inteligentes. Gerenciamento de risco sempre. O quarto golpe são os deepfakes gerados por IA. Esses golpes por inteligência artificial se tornaram uma grande ameaça, porque eles usam uma tecnologia avançada para enganar usuários e roubar ativos. Eles estão usando a inteligência artificial para criar vídeos e clone de voz altamente realistas de executivos, influenciadores e celebridades.
Treinados com base em conteúdos públicos, como entrevista, podcast, vídeos do YouTube, esses deepfakes gerados por IA são extremamente convincentes. Eles conseguem enganar até mesmo usuários cautelosos, levando-os a acreditar em promessas fraudulentas. Em agosto de 2024, The New York Times chamou uma versão de deepfake de Elon Musk de o maior golpista da internet. Uma das vítimas, Steve Belchamp, um aposentado de 82 anos, ficou tão convencido pelo vídeo que investiu toda a sua poupança de aposentadoria, $690 mil, ao longo de algumas semanas. O dinheiro desapareceu sem deixar rastro e muitas outras pessoas caíram em golpes semelhantes. Então aqui que tá a tristeza, ó. Eu dei o exemplo do brasileiro, que brasileiro não consegue juntar 600 mil, né? O brasileiro vai juntar ali 10, 20 mil reais. Então, um tiozinho dos Estados Unidos juntou quase 700 mil dólares, cara. Perdeu tudo. Porque não usou gerenciamento de risco. Se ele fosse usar o gerenciamento de risco e quisesse investir parte da sua poupança, ele deveria olhar, beleza, eu tenho 690 mil, quanto que é 5% disso? Vai dar uns 30 mil dólares. Ok, vou tirar 30 mil dólares aqui e investir, já que eu confiei nessa parada diferente. Ia perder só 30 mil, cara. Ia continuar com toda a fortuna dele, tranquila. Sabe, ele ia ficar triste? Com certeza. Mas não ia ficar em depressão, porque ainda ia sobrar 660 e poucos mil dólares na conta dele de aposentadoria. Agora, se pegar tudo e investir de uma vez só, cara, nossa, é triste demais. Ó. O Quantum Eye também era um suposto programa de investimento online fraudulento que alegava falsamente usar IA e computação quântica para gerar altos retornos para investidores. Os golpistas teriam manipulado o site para exibir resultados de negociação falsos e usado vídeos deepfake para promover o esquema. Você vê lá, vou investir na ferramentinha aqui que eu vou ficar milionário com trade automático. Não vai, você vai perder dinheiro. E ó, você sabia? Os golpes de romance envolvendo criptomoedas aumentaram durante a pandemia e continuam em 2025. Os golpistas conquistam a confiança das vítimas em aplicativo de namoro antes de apresentar as falsas oportunidades de investimento, levando-os a enviar todas as suas economias. Ó, mano, os caras são muito filha da... Eles entram no aplicativo de namoro, criam a imagem de uma mulher usando inteligência artificial, deixa os caras doidos, os caras é burro também, né? Porra. E o último aqui é o falso suporte de criptomoedas. Esse aqui eu não conhecia. Vamos ver como funciona. Esses golpes representam uma ameaça crescente, mirando usuários com ofertas enganosas de ajuda para roubar dinheiro ou informação sigilosa. Os fraudulentos frequentemente se passam por agentes de suporte ao cliente, de exchanges ou provedores de carteiras conhecidos. Esses golpistas entram em contato com a vítima por meio de plataformas como X e Telegram ou site falso que imitam domínios oficiais. Ao oferecer uma ajuda aparentemente legítima, eles exploram a confiança dos usuários. Então você vê que a maioria dos golpes é, tipo assim, o cara vai tentar te convencer a que você forneça os seus dados ou mande dinheiro para eles. E os criminosos costumam compartilhar links de phishing disfarçado de portais de suporte. Promover o serviço de recuperação de carteira que solicitam chave privada ou seed phrase. Ou até oferecer um reembolso falso destinado a esvaziar sua conta. Imagina, você entra num site lá, conecte sua carteira aqui que você tem um reembolso da Dex tal e você vai ganhar $700 conectando sua carteira. Aí quando você tentar conectar, na verdade, eles esvaziam aquilo que você tem. E essas táticas visam usuários que já estão lidando com problemas técnicos ou procurando soluções rápidas. Ah, mas como eles descobrem? Cara, eles estão em todo lugar. Por exemplo, você tá lá num grupo do Telegram oficial da Uniswap, por exemplo, que é uma DEX. Aí você põe lá no grupo, rapaziada, tô com um problema aqui assim, assim, assado. Algum golpista tá lá, vê sua mensagem, manda um direct pra você falando, oi, sou do suporte da Uniswap, identificamos aqui na sua conta que você tá com problema XYZ e eu vou te ajudar a resolver. Aí pronto, você já confia, vai, o cara te manda um link falso, você vai conectar sua carteira, eles limpam tudo. Cara, tem que ficar ligeiro, tá? Ninguém manda mensagem direta pra você. Ninguém. Coisa séria, não entre em contato com você. Você que tem que entrar em contato com as plataformas. Um golpe de falso suporte, amplamente conhecido, surgiu depois da violação de dados da Coinbase em maio de 2025.
quando informações pessoais vazadas, incluindo nome, endereço, imagem de documento e dados bancários, teriam sido exploradas. Os criminosos, se passando pelo suporte da Coinbase, entraram em contato com as vítimas solicitando código de segurança, detalhes de autenticação de 2 fatores ou a transferência de ativos para carteiras fraudulentas. Então fica ligado, cara. Esses são os golpes mais comuns aí que rolou esse ano. Ano que vem os golpes vão evoluir. Sempre que você desconfiar de uma coisa, não faça. Pergunta para alguém, entre em contato, evita perder seu dinheiro, cara. O seu dinheiro é suado, você tem que fazer ele multiplicar. Não deixar qualquer golpista roubar ele de você. Lembrando mais uma vez, o link do Bitcoin Hyper vai estar aí na descrição do vídeo, caso você queira conhecer esse projeto. Não se esqueça do gerenciamento de risco de 5% e participe dos nossos canais para você ficar informado sempre das últimas notícias do mercado cripto.